Cara, não sei se eu desisti ou desistiram de mim, pra te falar a verdade, né? A Globo não me chamou mais, e aí eu lembro que SBT, o produtor de elenco lá falou assim, cara, você quer fazer, você pode fazer mais um teste para essa próxima novela, né? Ia ter uma logo na sequência, eu falei assim, tá bom, beleza, né? E aí eu fiz um teste, ele não me ligou mais, e aí acho que ele saiu do SBT, foi lá pra Record, e aí eu já tava muito entrosado aí com futebol americano e com beisebol. E aí eu não procurei mais também. Queria entrar um pouquinho na tua carreira, né? Porque antes de fazer grande sucesso aí como comentarista, né, da ESPN, você teve uma passagem ali como ator, né? Eu queria te perguntar exatamente isso. Como é que foi o teu interesse pela atuação? Como é que você começou nessa carreira? Como é que foi isso? Então, é interessante, porque eu morei muito tempo aqui nos Estados Unidos, eu fui criado aqui nos Estados Unidos, né? Então, eu voltei para o Brasil aos 24 anos, lá em 2002. E aí eu comecei a trabalhar numa televisão local em Santos, a VTV, e eu queria fazer alguma coisa para ajudar a minha comunicação, porque o português para mim eu era fluente, óbvio, mas era um pequeno desafio, né? Porque por ter sido criado aqui nos Estados Unidos, então eu queria me soltar um pouquinho mais. E a atuação era algo que me interessava também, né? Eu tinha curiosidade sobre é, atuação mesmo, sobre esse lado, né? De novela, de tudo isso, né? Então eu falei assim, quem sabe um dia eu me torne um grande ator, né? E aí eu fui lá, eu fiz o Wolf Maia, e eu acho que me ajudou na minha comunicação, e aí aos poucos eu fui realmente me interessando em talvez fazer um papel na novela do Wolf, alguma coisa assim, né? E aí em 2006 surgiu essa oportunidade. E o engraçado é que, e aí eu conheci algumas pessoas do meio também. Engraçado que eu estava numa transmissão de lacrosse, a gente estava sonorizando uma transmissão de lacrosse, a gente não estava ao vivo, né? E aí tocou o telefone e eu atendi e era Globo, e depois o SBT veio logo na sequência, uma meia hora depois, o SBT também me ligou para fazer novela Cristal, né? Então foi realmente impressionante, né? Então eu consegui dois papéis assim basicamente no mesmo dia, né? Papéis, né? Participações quase, né? Participação, exatamente, né? Um capítulo lá na Globo, 4 capítulos no SBT. E foi legal, mas, cara, eu segui o rumo, assim, de comentarista mesmo, entendeu? E aí eu deixei um pouquinho mais de lado esse lado da dramaturgia, né? Fui me dedicar a ser comentarista e acabou dando certo. Eu queria te perguntar como é que foi essa transição, assim, porque você conseguiu ali duas pontas, né, em duas novelas de emissoras muito grandes. E aí, como é que foi? Você foi perdendo o gosto mesmo? Por que você desistiu ali da carreira de ator? Cara, não sei se eu desisti ou desistiram de mim, pra te falar a verdade, né? A Globo não me chamou mais, e aí eu lembro que SBT, o produtor de elenco lá falou assim, cara, você quer fazer, você pode fazer mais um teste para essa próxima novela, né? Ia ter uma logo na sequência, eu falei assim, tá bom, beleza, né? E aí eu fiz um teste, ele não me ligou mais, e aí acho que ele saiu do SBT, foi lá pra Record, e aí eu já tava muito entrosado aí com futebol americano e com beisebol. E aí eu não procurei mais também, e eu me formei lá no Wolf Maia, então eu já não fiz mais cursos, e foi isso que aconteceu. E além das pontas ali em Cristal e em Cobras e Lagartos, né, da Globo, tem mais algum trabalho como ator que você fez? Você fez teatro na época? Você fez mais alguma coisa? Teve acho que três, se eu não me engano, três peças que a gente fez, incluindo um musical, pelo Wolf Maia mesmo, lá na escola, né? Porque tem um teatro lá e tudo mais, então foram algumas apresentações. Inclusive, eu fui um grande dançarino num musical chamado On Broadway, ou Off Broadway. Acho que é On Broadway, acho que é On Broadway, era o nome do musical. E eu dancei numa música de Grease, né? E eu tinha até uma parte que eu cantava. Como que é?
tell me more, like does he have a car? Um negócio assim. E também teve outra parte lá que eu dancei numa música Chicago, né? Que eu saio no meio, graças a Deus, porque eu só sabia a coreografia de 30 segundos. E aí eu começo a andar no meio do negócio eu saio andando e eu falo assim, her husband ain't home, is he? No, her husband's not at home, respondem. E aí eu saio assim de cena dando risada. Ha, 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 ha. Era parte do teatro, todo mundo dava risada, né? Mas ainda bem, porque eu não ia sobreviver àquela música toda, 4 minutos, que eu sou dançarino, né? Os caras eram basicamente profissionais, né? Então, só parte do negócio, aí eu saio, tá tudo certo. E foi divertido, mas não era o meu calling, sabe? Eu acho que meu negócio é esporte americano. Ah, que legal, que legal. E eu queria te perguntar também um pouquinho dessa curiosidade, né, de bastidores, porque você faz uma cena ali em Cristal, que você é o médico, né? Vai dar ali notícias, né, sobre o estado de alguém. E você contracena com a Pepita Rodrigues, né? Que já era consagradíssima, famosíssima atriz. Como é que é o bastidor disso? Como é que é a conversa antes da gravação, depois da gravação? O que você lembra desse dia? Desse dia eu lembro que a van me pega onde eu morava e aí passa para pegar a Pepita também, que acho que ela estava num flat. E a gente meio que pega vários atores e a gente vai para o SBT, porque é longe, né, da cidade, né? É longe. Tá lá em Guera, né? É meio longe. E aí a gente começa a conversar, né, na van, batendo papo normal. E aí já meio que quebrou o gelo um pouquinho. E aí, chegando lá, cara, eu lembro que eu tava preparado para essa cena. E eu acho que não, eu acho que foi minha segunda cena com ela, essa daí que a gente vê que a gente tá contracenando, que eu tô sentado, né? Porque teve uma outra que eu fiz, que acho que foi a primeira, que eu não fiz tão bem assim, eu tava falando muito para dentro. E eu lembro que essa eu tava bem focado e eu achei que rolou. E ela falou, eu lembro que ela comentou, Paulo, tá indo muito bem, tá legal, essa cena tá bem melhor que a outra, não sei o quê. Eu lembro disso e eu lembro que ela foi muito simpática comigo, entendeu? E que ela gostou, e que ela aprovou. Isso foi bom, porque ela que tinha experiência, eu não tinha qualquer experiência, né? Então foi isso, eu acho que ela foi uma simpatia durante a cena, antes da cena, depois da cena. Mas não foi nada demais também, né? Eu tava lá fazendo uma participação, ela era personagem na novela, né? Eu fazendo uma pontinha. Mas eu senti que a equipe me acolheu e foi legal comigo, sim. Que legal, que legal. E a da Globo, eu acredito que não teve ali tanta preparação ali, não teve tanto bastidor, né? Porque é uma cena que você faz um assaltante ali, né? Isso? Teve um pouquinho. A gente vai. Primeiro eu vou pro Projac, né? Que eu lembro que eu peguei ônibus, peguei uma Kombi, assim, eu não chegava no Projac. Falei, onde que é esse Projac, cara? E eu não tinha muito dinheiro para pagar táxi, assim, não dava, né? E, e aí, beleza, chego lá no Projac, e aí eu vou lá onde eu tenho que gravar a cena, que era num terreno baldio, assim, né? Gigante Projac, coisa linda. E aí, putz, cara, o Henri Castelli tava lá, fiquei falando com o Henri Castelli muito, muito tempo. E sobre futebol, falei que era da ESPN, não sei o que, a gente ficou batendo papo lá. E a Mariana Ximenes estava lá, acho que ela estava no telefone dela, na dela, né? E aí a Carolina Dickman chegou, né? Deu um abraço lá no Henrique Castelli, olhou para mim e falou assim: quem é esse cara, né? Achei até engraçado, né? Meio que olhou assim e continuou conversando com o Henrique Castelli, né? Mas aí foi legal, cara. Entrei em cena, o revólver era meio pesado, falaram que eu tinha que ficar encapuzado, aí com isso eu coloquei minha corrente para fora para falar para todo mundo que sim, era eu, né? Porque com tudo encapuzado não dava para ver que era o Paulo fazendo a cena, né? Então eu coloquei minha corrente para fora. Se você pegar a cena, você vai ver que o bandido tá com a corrente para fora, porque ele falou assim: ó, minha corrente, viu? Ó, mesma corrente. E, e aí eu fiz a cena, fui embora e eu lembro também que como que eu ia embora do Projac à noite. Eu não sei como que eu ia embora, eu tava sem carro. E aí eu acho que tinha um personagem lá que eu acho que o nome do personagem era Morreu, era o nome dele, se eu não me engano.
E ele fez Meu Nome Não É Johnny, numa cena que ele tenta esfaquear o Johnny lá no manicômio. Você lembra dessa cena? Não sei. Sim, sim. Então, acho que foi ele. Ele me deu uma carona até a Barra da Tijuca, onde eu tava ficando lá com os amigos. E foi muito simpático, cara, porque se ele não tivesse me dado uma carona, eu acho que ia dormir lá no Projac, em algum lugar. Qual